Vejam só, numa das últimas palestras aqui, eu não sei, parece que foi o Ivan da Will que falou isso, que contou uma história, e teve alguém que fez uma pergunta, e foi dito que alguém falou que avançamos 1 centímetro por milênio, porque parece que todos nós estamos de acordo que a nossa sociedade vive hoje uma situação de muito mal-estar, nós estamos meio desconfortáveis. Não é por causa da pandemia, né? Isso já vinha ocorrendo de algum tempo. Inclusive, eu assisti recentemente, oportunamente, não foi tão recente assim, uma palestra de um psicanalista que disse que a sociedade nossa vive num excesso, tudo é excesso, tudo é muito, não tem nada. A moderação é uma coisa completamente ausente dos nossos padrões. E isso tem gerado um desconforto, um mal-estar geral. A gente sente que não estamos nos sentindo confortáveis, não estamos nos sentindo bem. E nessa palestra que foi dito que avançamos 1 centímetro por milênio, não sei quem. 1 milímetro. 1 milímetro ou 1 centímetro. É muito pouquinho, né, minha irmã? Então, por milênio, a gente tinha que fazer um esforço para dobrar essa meta aí, né? Pelo menos 2 milímetros, ou 3, né? Ou 1 metro, porque é preciso fazer. E também, quem falou isso sabe o que está falando, sabe das coisas. Quem falou isso é uma pessoa sábia. É a mentora espiritual do grupo. Então, melhor ainda, ela sabe do que ela está falando, né? Muito bem, a mentora falou isso. Então, a fonte não importa muito, o importante é a grandeza do conceito. O conceito é realmente importante e verdadeiro. Então, e também foi contada uma história aqui, nesse mesmo dia, eu acho que foi o Ivan que contou, que ele contou a história do passarinho que buscava apagar um grande incêndio com a água que ele recolhia no bico, nas asas, enfim. É uma bela história, uma história de cooperação, de prestação de serviço, fantástica. Eu, como sou um grande fã de histórias, e da história, e de histórias, eu me lembrei de uma história de um executivo do governo americano que saiu do governo e foi chamado para ser CEO de uma grande companhia nos Estados Unidos que estava indo à falência. E aí ele reuniu numa sessão, num grande teatro, reuniu as pessoas interessadas, os acionistas e os representantes dos acionistas da companhia. Era uma companhia importantíssima. E ele começou a falar, e ele falou que ele ia tomar uma atitude, e estava todo mundo esperando que ele fosse falar contra o governo, dos impostos, que ele fosse falar que ele ia aumentar a produção da empresa, que ele ia trabalhar no... Ele não falou nada disso. Ele chegou lá e disse que ele precisava, que ele ia atacar um ponto que ele achava importante, porque ele achava que a empresa tinha muitos acidentes de trabalho e que ele queria transformar aquela empresa num padrão de segurança top, que não houvesse, ou que houvesse o mínimo de acidentes, que ele ia trabalhar em cima da modificação dos hábitos de produção para que isso, então, repercutisse. Quando acabou a reunião, aqueles executivos que estavam presentes saíram dali muito decepcionados. E muitos daqueles corretores de valores que tinham milhões nas suas carteiras daquela empresa, né,
as ações, etc., foram para o telefone, naquele tempo não tinha internet ainda, e foram para o telefone e aconselharam os seus clientes a venderem aquelas ações, porque tinham colocado um CEO na companhia que era um louco, ou talvez fosse um drogado, porque ele falou um monte de coisa de correção de acidente, de mudança de hábitos da companhia para não ter acidente, mas não falou das ações, não falou dos impostos, não falou das coisas que eles queriam ouvir. E um desses executivos que mandou vender as ações, mais tarde ele foi dizer que foi um dos maiores erros da vida dele, porque a partir daquele momento ele realmente implementou aquela mudança de hábito na companhia, e a companhia se tornou uma das companhias mais seguras e com um índice próximo de zero de acidentes de trabalho. E aquilo tornou a companhia, essa mudança de hábito provocou na companhia um ciclo virtuoso que fez com que aquela situação de falência que se aproximava foi revertida, as ações começaram a aumentar, as vendas cresceram, os parceiros se aproximaram, a companhia se desenvolveu de uma maneira a ponto de que houve um crescimento de 500% na empresa, um fato inusitado na Bolsa Americana. E, bom, essa história ela é uma história que está num livro que trata dos hábitos, mostrando que a mudança de um hábito, um único hábito, pode ser a locomotiva para a mudança geral na vida de uma pessoa, transformação da vida. Por isso eu gosto de histórias. Essa história é uma história motivadora, porque e isso está muito bem explicado, eu vou voltar a fazer referência à palestra do professor César Reis, né? Quando ele dá a ideia, traz a ideia que a gente tem verificado aí nos estudos que temos feito, de que há uma contaminação de uma ação para transformar outras ações e outras atividades. Quer dizer, a mudança de um ponto, uma única coisa, pode fazer com que haja um desencadear de uma melhoria brutal. Talvez, se a gente conseguir pegar um dos hábitos menos nobres que tenhamos na nossa vida e o transformemos, quer dizer, transformar um vício numa virtude. Costumo dizer que toda virtude traz um vício embutido nela, e todo vício traz embutido nele, vício, uma virtude. E eu costumo dar sempre o exemplo da gula. As pessoas têm a gula. A gula é um vício, não é um pecado capital. Mas se a gente moderar, se a gente conseguir administrar isso, transformar isso em apetite. Apetite é uma virtude. Então, podemos transformar a gula no apetite, podemos transformar a avareza numa condição de ter comedimento financeiro, econômico, para bem administrar os bens que regem a nossa vida do ponto de vista amoedado. Então, eu me lembrei disso e volto a dizer que é preciso saber que hábitos podem se transformar em vícios, e vícios são virtudes mal resolvidas, e virtudes podem ter embutidas em si vícios que foram controlados, dominados e educados, transformando assim a vida da pessoa. Bom, então, a gente sabe que, dentro dessa história que eu acabei de contar,
que o hábito, a mudança de um hábito, um único hábito, salvou a companhia e o emprego de um número enorme de pessoas. E para que a gente comece a pensar, a gente deve começar a raciocinar da seguinte maneira: dizer assim, nós costumamos dizer que nós temos defeitos. Nós somos defeituosos, temos defeitos. Nós não deveríamos falar isso. Nós, na realidade, não temos defeitos. Nós temos um cultivo das nossas sombras. E não percebemos, porque sendo a sombra, ela não tendo a iluminação, a gente não percebe que, no fundo, não tem nada errado. Tudo está correto, apenas a gente está indo no caminho que não está muito acertado. A questão não é de ser defeituoso ou não, a questão é da gente ser ignorante. Ou seja, como somos um espírito em processo evolutivo, nós somos seres incompletos, não defeituosos. Nos falta ainda caminhar, incorporar elementos que possam servir a uma melhor administração das nossas necessidades, das necessidades humanas que temos, para que possamos pegar as necessidades inferiores e transformá-las em necessidades superiores, a busca de coisas que estejam mais ligadas à nossa realidade espiritual. Lembrarmos sempre, como dizia Teilhard de Chardin, que não somos um ser material vivendo uma experiência espiritual, mas sim que somos um ser espiritual passando por experiências materiais. Né? Nós somos seres que estamos a caminho da luz, mas ainda temos prazer na treva. Quando a gente acordar disso, quando a gente despertar o nosso espírito para a realidade, essa realidade última, que é viver como espírito. Outro dia me perguntaram assim, você está vivendo como espírita? Eu falei assim, não, eu estou procurando viver como espírito, porque não é tão importante viver como espírita, mas é importante viver como espírito, perceber que somos um espírito encarnado e que, portanto, precisamos atender a essa realidade maior que é o ser espiritual que somos nós, e que não somos o nosso corpo. Né? O César Felipe só perguntava, você é o seu corpo ou não? Né? Para os alunos, perguntava sempre isso, porque muita gente ainda acha que ela é o corpo. Às vezes me pergunta assim, a sua mãe foi enterrada onde? A minha mãe não foi enterrada, a minha mãe tá voando por aí, não sei por onde que ela está, mas está voando por aí. Mas ela não morreu, senão... Não, quem morreu foi o corpo dela, ela não morreu. Então, o discurso também precisa ser mudado, porque não é uma questão eufêmica, eufemismo, não é isso. É uma questão de realidade, de conceituação, para que a gente possa se acostumar a, desde agora, já estar preparando-se para viver como um ser desencarnado. Daí o conselho do Espírito Verdade: amai-vos e instruí-vos. Né? Esse conselho não é uma questão simbólica, uma questão puramente didática a ser atirada ao ar, mas é um conselho de grande simplicidade e profundidade. Amai-vos e instruí-vos. Muito bem, meus amigos. Então, continuando aqui o que eu estava falando, eu estava exatamente me referindo à alegria nas atividades espíritas. A gente tem que desenvolver cada vez mais a nossa alegria, porque eu estava lendo sobre o nosso codificador, e o nosso codificador, há comentários de que ele era uma pessoa sisuda, né?
macambúzia, assim, séria demais. Aí eu sempre explico para as pessoas que é as fotografias, porque a fotografia naquele tempo, ou a abertura das máquinas fotográficas era muito longa, e a pessoa tinha que ficar séria. Até eu me lembro, eu ainda peguei isso, o fotógrafo dizia assim, olha o passarinho. Aí você ficava sério, assim, olhando para frente, sem piscar, não pisca. Aí, pá, fotografava. E o Kardec foi fotografado no século XIX, né, gente? Aquilo era coisa, começo de tudo. Então, mas eu tenho visto, eu peguei uma biografia nova dele aqui, que fala que ele era uma pessoa, assim, altamente afável e muito alegre, contava, assim, casos, anedotas, estava sempre disposto a rir vamos dizer assim, a pilheriar, digamos assim, de uma maneira caridosa, educada e nobre, mas era um ser muito alegre. Então, a alegria é muito importante. E eu me lembro que, algum tempo atrás, encontrando com uma companheira nossa, que eu vou citar o nome aqui, ela acho que não vai ficar zangada de eu contar isso e citar o nome dela, a Darcy Neves Moreira. Ela me contou que Leopoldo Machado e Newton Gonçalves de Barros, que foi palestrante do ICEB também, né? Ele encontrou com Leopoldo e disse assim, Leopoldo, o que está havendo com o nosso movimento lá embaixo? Estou achando as pessoas assim, então, assim, não estou sentindo aquela vibração, as pessoas estão pouco vibráteis, que a gente usava muito esse termo, a pessoa é vibrátil, o espírito era aquela pessoa vibrátil, nós cantávamos nas tertúlias, nas reuniões, nas palestras, né? Íamos domingos para lugares longe de trem para assistir a palestra da Casa Espírita com a irmã a distâncias muito longas, aquilo era... E a gente tomava cafezinho junto, era uma alegria muito grande. E aí o nosso irmão perguntou, o que está havendo? Aí disse que Leopoldo Machado virou-se para Newton de Barros e disse assim, Newton, falta alegria. As pessoas não estão mais alegres, não estão mais percebendo que a doutrina de Jesus é uma boa nova. A boa nova é a notícia boa é alegre, é feliz. Então, precisamos demonstrar cada vez mais alegria nas nossas atividades espíritas. Está indo bem aí? Tá algum problema? Não, né? Tudo certinho. Bom, o item 4 vai falar que, com os amigos, demonstrarmos... Será que nós já demonstramos ter o Evangelho vivo no coração? Ou se a gente, quando está na intimidade dos amigos, a gente fica falando coisas que não são interessantes, que são destoantes das nossas realidades espirituais, pensamos mal e temos atitudes que são dissonantes da nossa posição de seres que estão tentando caminhar no sentido de encontrar a luz superior. Como é que estamos realizando isso quando estamos na intimidade dos nossos amigos? Porque eu vejo alguns companheiros, aqui sem nenhuma crítica a esses companheiros, e não vou citá-los naturalmente, que eu vejo que fora da casa espírita se comportam como se não fossem espíritas, ou seja, usam palavras de calão, contam piadas chulas, emitem pensamentos que não são iluminados, mas fora dali, quando estão na atividade espírita, são pessoas que você nunca teria
a ideia é que isso acontece. Então, nós precisamos fazer esse inventário, né, para verificarmos se nós já conseguimos, assim, na intimidade, manter o mesmo equilíbrio, o mesmo diapasão que mantemos durante as nossas atividades dentro da instituição espírita. Bom, então, o quinto é saber transformar sacrifício em sacro ofício. Me contaram, certa vez, uma história de que havia desencarnado aquele nosso irmão sociólogo, né, que iniciou a campanha da Fome Zero, né, e que irmão do Enfio, e disseram assim, Herbert Viana. Não, Herbert de Souza. Ele desencarnou e falaram assim, pois é, ele foi um homem tão bom, ele não era religioso, acho que ele era até agnóstico, mas acho que ele foi para o céu. Betinho. Betinho, isso. Alguém disse assim, pois é, ele foi para o céu, sim, mas ele não entrou lá, não. Aí você, mas não entrou? Como que não entrou no céu? É porque ele ficou na porta, cada pessoa que chegava atrás dele, ele mandava passar na frente. Ah. Então, essa visão do Betinho, quer dizer, transformar o sacrifício em sacro ofício, desenvolver, abrir mão de seus privilégios, do seu direito. Estou na fila, eu tenho direito de ser atendido primeiro, porque já fiz 80 anos no banco, mas eu vejo que vem uma senhora com uma criança. Minha filha, passa, vai lá, você resolve teu problema, você tem uma criança, a criança está com fome, está incomodada. Abrir mão, sacrificar-se e transformar isso em sentir o prazer, dizer assim, estou fazendo um ofício sacro, estou transformando o sacrifício em sacro ofício. Então, cada 3 anos, a gente tem que ter maior prazer de fazer isso. Então, esse é o quinto item. Bom, vamos agora para tem mais um item, tem mais algumas 5 itens aqui. Vamos lá, vamos ver Bom, fechando esse inventário de nós mesmos, nós vamos ver que no sexto, nós estou afirmando aqui, reduzimos o eu e adotamos o nós. E criamos o nosso no lugar do meu, minha, né? Porque a gente tem que começar a expandir a nossa personalidade, enquanto aqui encarnado, por isso é personalidade, a caminho da nossa individualidade, que é conectada com as outras individualidades. Nós somos todos membros de uma mesma família. E certa vez, palestrando no ICEB, nós estávamos falando de alma-grupo, e aí me lembrei do doutor Jorge André, ele estava presente. Parece que daquele dia ele não gostou muito, porque ele era muito acusado de ser o baldiano, isso veio de Pietro Baldi, essa questão da alma-grupo e tal, e fizeram tanta perseguição com o Jorge André que ele ficou meio assim, talvez desconfortável, mas eu tive coragem e falei para ele, pois é, doutor Jorge André, certa vez alguém só estava dando uma palestra sobre evolução espiritual e alguém perguntou qual era a nossa alma-grupo. E o Jorge André, que era uma pessoa assim, muito gentil com todo mundo, ele não quis dizer que nós já tínhamos atingido a individuação, e que não éramos indivíduos, mas já não estavam mais pertencendo a essa questão da alma-grupo. Mas estamos, enfim, relacionados uns com os outros ainda, naturalmente, cada vez mais. Então, ele pegou, parou assim, pensou e disse assim, nós somos da alma-grupo de Jesus.
E a pessoa gostou da resposta e ficou naquilo ali. Eu falei isso para ele uma vez, aí no ICEB, e ele fez assim com a mão, assim, não fala isso, não fala isso. Quer dizer, tira isso, esquece esse negócio. Mas isso é uma coisa linda, porque nós realmente podemos usar essa metáfora, porque somos alma, grupo de Jesus. Né? Então, temos que usar o nós em vez do eu, o nosso em vez do meu, cada vez mais. Então, nesse inventário de cada 3 anos, avaliar isso. O 7º, será que nós estamos mais abnegados? Sabemos ajudar mais o necessitado? Somos mais conciliadores, tentando reduzir dentro de nós os remorsos surdos. Eu não fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito, eu devia ter feito aquilo, não fiz, aquela pessoa bateu lá em casa, eu tinha que ajudar, eu mandei ela voltar depois fiquei com um remorso danado, porque não devia ter atendido. Não é? Será que já estamos conseguindo reduzir esse tipo de pensamento que, às vezes, fica surdo dentro de nós? E aquela raiva surda também, e rápida, que, às vezes, temos e que só nós conhecemos, e que aparece em nós e que a gente sofre, a gente refreia, porque não pode demonstrar aquilo. Será que a gente já consegue não ter esse tipo de reação? E se a gente ainda tem, será que já estamos fazendo esforço para refrear isso, para reduzir isso e ter a aceitação de não responder dessa forma? O 8º, será que nós, depois de tanta doutrina que estudamos, tantos cursos que fizemos, conseguimos continuar estudando profundamente a nossa doutrina e avançando cada vez mais nos ideais, nas nossas ideias de construção do bem cada vez maiores em nossas vidas? Ou será que a gente fez igual aquele cidadão que era um médium de alta capacidade mediúnica, e muito dedicado ao trabalho, mas ao se aposentar na repartição pública aos 55 anos, ele também se afastou da casa espírita e disse que ele estava aposentado. Tendo desencarnado, ele ficou no plano espiritual, foi recebido no plano espiritual, ficou numa colônia, porque ele tinha realizado muitas coisas interessantes, não tinha feito nada que pudesse comprometer a não ser essa aposentadoria, que se afastou, mas nada grave, e ficou lá no plano espiritual, a um canto, vivendo aquela azáfama, aquela movimentação, os espíritos todos trabalhando, para cá, para lá, e via aquela atividade que ele foi se cansando daquele repouso no qual se encontrava e se dirigiu ao orientador espiritual pedindo que ele queria uma tarefa, uma coisa para fazer. E aí foi verificada a ficha dele, e quando o espírito olhou a ficha, disse: meu filho, aqui você está, a sua ficha aqui diz que você está categorizado como um espírito aposentado. Então, você não tem nada para te dar. Mas pelo amor de Deus, me dá alguma coisa. Bem, vamos estudar o seu caso e ver. E aí foi resolvido que ele começou a fazer algumas tarefas. Porque a gente não pode se aposentar prematuramente, uma vez que temos que nos preparar sempre para o trabalho, porque, ao desencarnar, o maior prêmio que podemos receber no plano espiritual é ter trabalho. Porque quem desencarna e não tem
trabalho algum, desencarnado, é um espírito em grande dificuldade, uma pessoa que está realmente passando por uma crise negativa forte em sua historicidade espiritual. O trabalho é uma necessidade e é também uma terapia. Portanto, precisamos trabalhar e avançar nos nossos ideais e estudar a nossa doutrina, além de que não está contemplado aqui, mas aquilo que procuramos fazer, quer dizer, dentro do vigiar, né? A vigilância, que é exatamente a percepção da sombra, dos nossos pensamentos subconscientes, que muitas vezes nos arrastam para as coisas menos nobres e sem que a gente perceba, a oração, quando a gente percebe que não está dando conta da situação. Então, orar cada vez mais e cada vez com mais confiança, cada vez com mais fé, cada vez com mais unção. E é o nono. Quer dizer, se estamos mais felizes, também temos que estar mais confiantes e alegres em função da nossa fé, que agora deve estar cada vez mais consolidada. A gente sabe, a gente crê, a gente tem a fé. E a gente, quando ora, muitas das vezes, usa a expressão evangélica: Senhor, eu creio em Ti, mas reforça a nossa fé. E ter a fé cada vez mais raciocinada, cada vez mais consolidada, que é um corolário da questão do estudo, da busca do conhecimento, de estudar mais a doutrina, que está no item acima. Então, essa é, no item 8, essa é uma busca que deve ser incessante da consolidação da nossa fé, cada vez mais. E o 10º é só uma afirmação, que nós estamos a caminho da luz. Houve uma ideia de que todos nós estamos caminhando para Deus. E eu tive, certa vez, um insight de que Deus é como se nós estivéssemos no centro de uma roda e sendo atraídos por uma força centrípeta que vem do centro da roda, onde está o Criador. Todos nós somos atraídos para este centro. Então, a evolução é uma atração para o centro, onde se encontra a luz. Se a gente olhar as galáxias, a nossa Via Láctea, por exemplo, nós vamos ver que o centro da galáxia é o lugar mais iluminado, onde está a luz, como se fosse uma cidade. As grandes cidades, os pontos mais iluminados geralmente são o centro das cidades, os lugares mais avançados, mais evoluídos, o centro do poder, onde está a direção. Então, caminhamos sempre para o centro, essa força centrípeta que nos puxa, que nos atrai, que nos comanda. Será que nós estamos percebendo isso e estamos voltados e abertos para os nossos corações, os nossos sentimentos, com a nossa cognição aberta para receber em nós essa atração magnética fantástica que nos conduz para essa luz? Esses são itens que foram assim retirados de forma emocional para fecharmos o nosso estudo de hoje, pensando nas virtudes, nos vícios e nas virtudes. E eu gostaria de dizer, finalmente, que estamos lentamente transformando os nossos vícios em bons hábitos e nossos hábitos virtuosos em virtudes verdadeiras. Se nós lermos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
nós vamos ver que logo na a introdução, o prefácio, aliás, diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, né? Descem como estrelas cadentes. Aí eu fiquei pensando, será que as virtudes que nós vamos desenvolvendo lentamente, com o nosso milímetro, né, companheira? Com o nosso milímetro por milênio, será que esse esforço que estamos fazendo não estão se transformando em virtudes que estão lá conformando esses espíritos do Senhor? Porque Leon Denis vai dizer que a alma é a mínima parte encarnada. Ora, se é a mínima parte encarnada, é porque a maior parte da nossa espiritual não está aqui, está fora, está em outra dimensão, está provavelmente no plano espiritual. Quem sabe se nós não estamos cooperando, talvez seja um pensamento meio megalomaníaco, né? Mas a gente tem que pensar grande, porque se a gente, quando pensa em Deus tudo é muito grande, tudo é grandioso, e a gente tem que pensar grande também. Será que a gente não está cooperando para a formação das virtudes do céu? Quem sabe se a gente tiver essa ideia, a gente trabalha com mais vontade, com mais empenho para corrigir os nossos vícios, transformar esses vícios em bons, os maus hábitos em bons hábitos, vícios em bons hábitos, e hábitos virtuosos que vão ser as verdadeiras virtudes futuramente, quem sabe? Então, é uma pergunta que fazemos. Então, compreendendo a nossa ignorância, né, que é a causa do sofrimento, que é a causa da dor, que é a ignorância, a falta de conhecimento, e buscando com amorosidade educar a nossa ignorância através do estudo, através da perquisição, através da busca do conhecimento, com paciência, dando utilidade ao nosso tempo, não tendo tempo vago para coisas que não são realmente úteis, fazendo com que possamos buscar o equilíbrio da nossa espiritual, que sempre reverte na saúde, o estado de santé, quer dizer, o estado de santidade que temos que ir buscar, porque o estado de santidade é que vai nos remeter à saúde, né? Santé, em francês, é saúde, e é também santidade. Por isso, talvez saúde e santidade sejam palavras similares, buscando viver a vida como Jesus recomendou, como ele disse, que eu vim para que tivesses vida, e vida abundante. Quer dizer, se existe vida abundante, é porque também existe vida pequena, vida medíocre. Então, precisamos desenvolver a vida abundante enquanto estamos no corpo, né? E irmos aproveitando os ensejos de servir na experiência diária, aproveitando todos os momentos que surgem, as oportunidades que temos todo dia de aprender, de caminhar e de servir, principalmente. E oportunidades que são de encontrar o Cristo, que vive também em nós. E ser feliz, porque o Evangelho é um estado de felicidade, de alegria no nosso coração. Muito obrigado. Bom, estou aqui agora para, se alguém quiser me questionar, ou me fazer alguma pergunta. Se eu souber responder, eu respondo. Jorge, você vai respondê-las. São muitas. Muito obrigada pela bela exposição que você fez, tão profunda e tão sensível. Uma síntese do que você acabou de dizer.
Então, vamos lá. A Dalva, no momento, nós tivemos... A Tereza nos informou que havia mais perguntas do que as que eu tinha visto, e durante aquela nossa pausa tecnológica, parece que se perderam algumas perguntas. Eu pedi às pessoas que reapresentassem, ou que reapresentem as perguntas, então, que não estejam aqui registradas. A primeira que nós temos aqui, que não era anterior, a anterior era a informação do César sobre o capítulo 42 de Os Mensageiros, e a Tereza agradecendo. Parece que há outras, a Tereza já disse aqui, sumiram, mas vamos lá. Carmen Baldo. Herbert de Souza, o Betinho, um homem superior, nós já tínhamos falado sobre isso, não é? Você já tinha. Tereza, agora indaga Jorge, foi porque fechamos... Tá bom, foi porque fechamos isso, eu também tinha pensado nisso. Então, por isso sumiram as perguntas. A Tereza, Jorge, você poderia comentar sobre fluido vital e duplo etérico? Podemos sim. A questão é a seguinte, o duplo etérico é uma expressão das energias físicas que se decompõem logo após a desencarnação. E o fluido vital é a energia derivada do fluido cósmico universal que serve para a manutenção da vida. É aquele fluido que toma a matéria bruta e animaliza a matéria, como está dito no Livro dos Espíritos. Quer dizer, a animalização da matéria é feita pelo fluido vital, que é uma energia que nos é concedida para a manutenção da vida enquanto encarnados. É preciso que a gente tenha sempre a ideia de que, enquanto estamos encarnados, somos apenas uma pálida expressão daquilo que realmente somos, porque nós não somos isso que aparentamos ser aqui. Nós aqui somos, a gente já fala mesmo, somos uma persona, um personagem, né? E vocês sabem que persona vem do grego, quer dizer máscara. Mas nós somos uma individualidade. O fluido vital é que vai permitir que a gente possa ter o corpo físico saudável, ou menos saudável, enfim. E vai ser que o corpo físico é construído pelo perispírito, assim como o perispírito é construído pelo espírito. E o fluido vital é essa energia que permeia as células e faz com que a vida se mantenha, enquanto que o duplo etérico é uma energia que se decompõe quando há o desencarne. Isso, obrigada, doutor. Obrigada, Jorge. A Carmen também faz aqui outra pergunta. Eu acharia mesmo que Jesus seria nosso comandante, entre aspas, mas pensei que esta classificação de alma-grupo viesse da Blavatsky, na Teosofia. Também. Então, A Blavatsky fala disso, é verdade, e Pietro Baldi também fala disso. Na realidade, essa questão de... já alguém colocou aí no chat uma questão de a gente tem que seguir Paulo, né? Examinar de tudo e ficar com o que for excelente. Não importa a origem, nem importa quem foi que disse ou quem foi que fez. Importa a obra, importa o conceito. E se é bom, vamos aproveitar. E se não está em confronto negativo com aquilo que aprendemos, podemos utilizar, sim. Eu acho que o doutor Jorge André era se ele era o baldiano ou não interessa muito, mas ele era fantástico, pronto, era só isso, era um gênio, acabou. A Tereza responde a Carmen. A Tereza diz que conhece o conceito de alma-grupo para animais na Teosofia.
Também, é A verdade. Rosa Martins, que há pouco pediu licença para sair, eu devo esclarecer, a Rosa não esclarece, mas é porque a Rosa tem um estudo todo sábado lá no Centro Cristófilos, que é o dela. É Então, verdade. por isso é que ela precisa sair mais cedo, todo sábado. Então, ela diz, infelizmente, vou precisar sair, excelente palestra, obrigada, Jorge. A Carmen diz, para o Dr. Jorge Pio, saberia localizar o conceito de alma-grupo nos livros de Pietro Baldi? Não, não sabia. Eu sou pouco versado, eu tenho inclusive a obra dele toda aqui, mas eu não tive ainda a oportunidade de me debruçar calmamente sobre... Tá nos meus planos estudar Pietro Baldi. Tenho lido algumas coisas esparsas, mas não saberia localizar. Isso, a Tereza aqui está respondendo, o estudo em geral também faz muito bem à alma, sobretudo quando a matéria é sobre assuntos relativos ao espírito. Deixa eu fazer um comentário sobre essa coisa do estudo. Sim. O centro de força laringeu é o centro responsável, entre outras coisas, pela capacidade do aprendizado e, especialmente, transmissão do conhecimento. Quando a pessoa começa a ficar muito rouca, com muitos problemas de faringite, deve procurar ver se não está rejeitando o estudo, o conhecimento, ou está estudando bastante, mas não está transmitindo aquilo que aprende. Esse é um conselho que eu estou dando. É da minha prática médica. Tá bom. Bom, e depois a Tereza conclui, todos gravitamos em torno de Deus e para Deus, e essa frase eu ouvi do grande César Reis. Parabéns pela belíssima palestra, doutor Jorge. Agora, Carmen. Não sabia que os conhecimentos recebidos pelos livros de Pietro Baldi tivessem algum tipo de restrição em relação ao espiritismo kardeciano. Deixa eu falar sobre isso também. Quero falar sobre Deixa eu só terminar aqui, Jorge, por favor. Particularmente, sua cosmogonia me encantou logo que tomei contato com a grande síntese. Acho muitos de seus conceitos de lúcido e esclarecedor discernimento. Eu acho que quanto mais aprendo e estudo, o meu conceito de Deus se alarga e se eleva, mas a distância da minha insignificância e a glória do Pai continua equidistante como antes. Muito bem. Olha só, gente, eu gosto muito de um palestrante, tem algumas coisas que eu não gosto dele, mas outras coisas eu gosto muito. Chama-se Leandro Carnal, muito conhecido aí no meio, né? Na mídia. O Leandro Carnal, ele tem uma frase que eu acho fantástica, que diz assim, o que os outros pensam de você não é da sua conta. Primeira coisa. Então, o que pensa se o balde é isso, não tem isso. As pessoas vão sempre pensar. Existem pessoas que acham que são as donas do conhecimento, as donas da doutrina espírita, as donas da medicina, as donas da ciência, as donas do conhecimento da física nuclear. Existem sempre essas criaturas que são, vamos dizer assim, uma espécie de guardiões dessas estruturas, como se eles fossem nomeados por alguém, por alguma potestade, por algum Deus, para serem os guardiões da pureza do conhecimento Y, X ou Z. E a gente não deve prestar muita atenção para isso, tá? A gente deve... Então, se há restrição, não sei se há restrição. Se há restrição, é de grupos ou pessoas que talvez não leram nem Allan Kardec. Tá vendo? Então, muita gente que defende Allan Kardec, mas nunca leu Allan Kardec. Verdade. Verdade. Nem estudou, nem estudar, nem vou falar estudar, não leu.
Você faz uma pesquisa, vê quantas pessoas já estudaram a Gênese de Allan Kardec. Tem gente que diz assim, mas é um livro muito difícil. Então, é uma boa desculpa. Bem, mais ou menos nesse clima, no comentário que você fez do Karnal, uma vez, você veja como as ideias realmente ficam no ar. Uma vez eu vi um programa sobre moda, é considerado o maior guru de moda nos Estados Unidos, e ele disse assim, respondendo a uma pessoa que fez uma pergunta a ele. Ele disse assim, a respeito de como ela devia se vestir. Mas olha a forma de dizer como se aplica também a nós e vai ao encontro do que você disse, do que o Karnal diz. Ele disse assim, minha amiga, você não pode controlar a forma como os outros veem você. Você só pode controlar a forma como você se apresenta aos outros. E essa é a sua tarefa. Muito bem, é isso aí. É exatamente a mesma coisa. Mutatis mutandis, qualquer que seja o ângulo. Então, vamos lá. Tereza está dizendo, também gosto de Pietro Baldi, Carmen, mas, como dizia Paulo, devemos ver de tudo e reter o que nos convém. Isso. E a Carmen, o meu interesse por ambos, o Baldi e Blavatsky, veio das Naufel. Veio do Naufel, talvez, Carmen, o nosso querido José Naufel, não é isso? José Naufel, grande cabeça. Grande cabeça, não. Grande cabeça. Bem, você quer fazer algum comentário, Jorge? Não, o José Naufel está acima de qualquer comentário, é fantástica a obra dele. Eu tenho a obra dele, de vez em quando me louvo nas coisas que ele diz aqui, e é fantástico. O José Naufel exatamente. É um emblemático da doutrina espírita. Da doutrina, é uma figura. Pouco citado. Pouco reconhecido e pouco citado. Mas fantasticamente bom. Mas estamos aqui fazendo justiça a ele. Eu posso dar um pequeno depoimento sobre o Dr. Naufel? O André Luiz fez o primeiro, aquele curso sistematizado de evangelho. Sexta-feira. Mas ele fez durante 2 anos um estudo sistematizado. Sim. Que serviu de base para a FEB fazer o estudo sistematizado de outras coisas. E ele deu, durante 2 anos, no André Luiz, as palestras mais incríveis que se possa imaginar a respeito de tudo. E ele falava muito de coisas que vinham da teosofia, que ele, evidentemente, filtrava, e também da grande síntese. E era muito enriquecedor. Foi quando eu me interessei pela parte científica da doutrina espírita. Mas isso tem mais de 30 anos. Isso. Eu também estava lá no André, batendo palmas de coração aberto para o Dr. José Naufel. Também estava lá assistindo aquelas palavras maravilhosas das sextas-feiras. Alguém mais? Você quer fazer algum comentário, Jorge? Nós temos um tempo. Não, eu queria só dizer... Eu podia falar alguma coisa depois, por favor? Sim, vamos lá, César. Não quero interromper o doutor Jorge, que começou a falar. Não, por favor. Não, ele já estava... Eu queria dizer que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente Pietro Baldi. Opa, beleza. Assisti várias falas dele, né? Assim, presencialmente, né? Muito bom. Ele era uma criatura maravilhosa, como os livros dele, né? A Grande Síntese é um livro fantástico, né? Agora, realmente, o final da Grande Síntese, a gente percebe que há algum tipo de interferência, talvez um pouco estranha, né? Remeto os companheiros ao final do livro, né? Provavelmente, sabe que Pietro Baldi era italiano, né? Ele veio morar em Santos, né? São Paulo, mas ele trouxe... Como? Era italiano e católico. Católico, exatamente. Então, ele tem a influência, né, dessa teologia que ele adotava, e também na questão política, né, aquela questão que veio lá da Itália, Mussolini, aquelas coisas que havia lá,
aquelas ideias que, de certa maneira, a gente percebe que talvez tenha influenciado um pouco, sobretudo o final do livro A Grande Síntese. Eu recomendaria também estudar um livro dele chamado As Noures, que são as correntes do pensamento, né? Realmente é extraordinário esse livro, né? E é muito interessante a questão do ubaldismo, é que ele não há uma referência específica à questão da mediunidade, à questão da reencarnação, a questão do processo evolutivo como nós entendemos. Quer dizer, na verdade, há muitas coisas nos livros de Ubaldi que lembram bastante o espiritismo, né? Mas há muitas coisas que não aparecem no Ubaldi e que fazem parte do espiritismo. O que não quer dizer que haja uma rejeição. É preciso que fique claro que há o espiritismo e há o trabalho do Ubaldi. Os dois são muito bons. O Ubaldi fez um excelente trabalho. Eu conheci pessoalmente. O Dr. Naufel era um dos expositores brilhantes do ICEB durante muitos anos, e ele só se afastou depois que houve um acidente grave com o filho dele, né, um problema sério com o filho dele, né, e ele acabou não podendo mais dar atenção ao nosso instituto. Ele enriquecia o nosso... Aliás, o doutor Jorge falou do Newton de Barro, que era um dos expositores também, maravilhosos expositores do Instituto, né? Eles eram parte desse grande tempo, né, que o Instituto teve, graças à orientação belíssima do Dona Firmina Amorim. Mas queria dizer assim, não há uma rejeição do movimento espírita, nem a Ubaldi, nem a Annie Besant e nem a Madame Blavatsky. São abordagens diferentes. Aliás, inclusive a teosofia é chamada, em algum momento, de uma espécie de espiritismo oriental. Mais ou menos. A Madame Blavatsky era uma médium excepcional, médium de materialização, né? E ela viveu isso. Agora, a mensagem da teosofia é belíssima. Que, na verdade, quando você lê Ubaldi e lê Blavatsky, você vê que, no fundo, isso é espiritismo, no termo do sentido moral, do sentido ético, né? Engrandece o ser humano. Não há uma exclusão, muito pelo contrário. Eu entendo que a gente recorre a Blavatsky como conhecimento pelo fato simplesmente de que o espiritismo não se ocupa das coisas que ela se ocupava. Sim, o conhecimento dela nos é muito útil para explicar coisas materiais, quer dizer, desenvolvimento, essas evoluções, são coisas que eu acho muito normal que o espiritismo não aborde, na medida em que nós estamos preocupados com a nossa transformação e a transformação que nós possamos fazer no meio em que nós estamos. Então, isso, de uma certa forma, é irrelevante. Só que não é, porque traz lastro para a gente. É isso aí. Bom, voltando um pouquinho, lembrando, não é, César, a propósito do seu comentário, que o Emmanuel prefaciou a Grande Síntese. Isto não é pouca coisa, não é nada pouca coisa, não é isso? Não é pouca coisa. O pensamento do Naufel nas exposições que nós assistíamos lá no André Luiz era uma coisa muito impressionante. A disciplina mental, ele começava a falar, você puxava um fio de cima a baixo, sem nenhuma quebra daquela verticalidade, na pureza, na disciplina mental que ele observava e com a qual ele montava, né, estruturava a sua fala. E lembrando também que no espiritismo não há nenhum índex, né? Nós não temos índex no espiritismo. Então, Blavatsky, Pietro Baldi e outros, desde que estejam abordando ideias nobres, positivas, não estão no índex, não há índex no espiritismo. Graças a Deus. Graças a Deus, né, Jorge? Graças a Deus. Quer dizer mais alguma coisa, Jorge? Fale aí um pouquinho. Deixa eu lhe dizer também uma coisa, o seu tema é um tema tão importante, tão importante. Eu também gosto muito dele. Eu tenho até um capítulo no meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo, sim, sobre isso, da satisfação das necessidades à felicidade. Sim. Eu usei aqui, evidentemente, a pirâmide do Abraham Maslow. Depois eu pedi licença à Joana para fazer uma pirâmide das ideias dela, chegando às meta-necessidades, fazendo uma correlação com o que o Abraham Maslow falou, pelo menos divulgou depois que ele publicou a pirâmide. Ele falou em meta-realizações, né?
Sim, sim. E a Joana diz meta-necessidades, e aí depois eu fiz pedindo licença de joelhos a todos, eu fiz uma outra pirâmide que está aí no capítulo. A propósito, se alguém quiser colaborar com o ICEB, que continua bem pobre de maré de si, há muitos livros, esse e outros tantos, lá no ICEB, para nós fazermos um pezinho de meia. Muito bem. A gente poderia comentar, aliás, sobre isso que você está falando aí, eu queria sugerir que eu não sei quem é que comanda aí as finanças da casa. É o Fiuza. Então, o Fiuza está convocado a dizer para a gente qual foi o último mês que a gente pagou aí, para a gente pagar de novo, porque a gente não pagou mais, porque acaba uma coisa é outra, o dia a dia, a gente precisa cooperar com o Instituto. E eu convoco meus companheiros aí que puderem para também cooperarem com o Instituto. Bom, eu fui sócia do ICEB, é só uma questão de acesso. Vamos conversar com o Fiuza para ele virar um cobrador mais eficaz, ficar mais no pé da gente. Porque a gente é bom pagador, mas é preciso ser lembrado. Então, nós podemos instituir esse lembrete todo sábado. Então, isso é bom. Vamos fazer isso. Não é isso? Acho bom. Carmen, eu vou repassar os teus telefones para o Fiuza para restabelecer, reavivar, reencarnar a sua inscrição no ICEB, tá bom? Sim, senhora. Obrigada. Já que você me ofereceu aí um tempinho para falar, eu gostaria de falar sobre uma questão que eu não quis incluir na apresentação, porque achei que ia ficar longa demais, ia ficar cansativo. Depois daquela reunião que a gente teve também, né, que a gente decidiu não evitar coisas muito cansativas, muito longas, que a gente pudesse fazer uma coisa assim mais interativa, eu também aí tirei um pouco as coisas. Mas você comentou comigo outro dia sobre a questão da energia mental, né? E a gente tinha, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o triângulo da energia mental, né? Com um triângulo que tem lá no seu vértice superior a vontade e nos catetos, na parte de baixo, você vai ter o pensamento e o sentimento. Então, essa questão, a gente tem muita ideia de que a vontade, a gente não sabe bem ainda o que é a vontade. Quem trata bem desse tema da vontade é Leon Denis, quando ele fala das potências da alma. E ele coloca a vontade como uma das maiores potências. E naquela pergunta que eu citei, que é a pergunta 28 do Livro dos Espíritos, em que a pergunta é como Deus criou o universo, a ideia a palavra que vem lá e que vai nos remeter a essa questão é exatamente isso. Deus criou o universo por um ato da sua vontade. Portanto, a vontade é uma questão que está no início de tudo, está no ápice de qualquer realização. O problema está que ainda não sabemos bem o que é ter vontade, porque a vontade é do querer. Mas o que é que a gente quer? A gente não sabe o que quer. A gente precisa... Porque, normalmente, a pessoa diz assim, eu quero. Lá nas perguntas que tratam das paixões, do Livro dos Espíritos, eu não sei se é a 911, mas acho que é a 911, se não é muito próximo, vai nos dizer que muitas pessoas dizem assim, quero,
mas muito felizes ficam de não ser como dizem que querem. Porque, na realidade, gostam daquilo que estão fazendo. Então, eu quero melhorar, eu quero abandonar esse hábito ruim, mas diz que quer, mas é só da boca para fora. O coração não participa disso. Então, a pessoa diz assim, você quer? Sim, eu quero, mas é você que quer? Aquela questão, como um amigo nosso diz, você pensa ou você é pensado? É a mídia que diz que você tem que querer isso? É um amigo seu? Eu quero trocar meu celular. Você mesmo quer? Você tem certeza que você quer? Ou é uma propaganda que você leu, uma divulgação que diz que tem um celular que tem mais um itemzinho, e o seu está tão bom ainda, para que você quer trocar o seu? Será que você está querendo mesmo? Você já analisou bem esse ato de vontade? Quer dizer, nós ainda não sabemos utilizar a vontade a nosso favor. Quer dizer, a decidir aquilo que queremos com base no isolamento do meio externo, a tomar a decisão por si próprio, dentro daquilo que eu comecei até também a falar e não quis ir mais adiante, que foi a questão da heteronomia e da autonomia, porque a heteronomia exige que tenha um guru, que tenha um prelado, que tenha alguém, né, que possa guiar a pessoa. Tudo que ele vai fazer, pergunta se deve ou não, se pode ou não. E no espiritismo não tem. Essa é a grande vertente, a grande diferença do espiritismo das demais religiões, das demais vertentes filosóficas. Nós não temos um sistema. Nós fomos criados simples e ignorantes, perfectíveis e perfeitamente ligados com a nossa capacidade de decisão, quer dizer, a nossa possibilidade de escolha, livre-arbítrio. Existe o determinismo? Existe, mas o determinismo é fora, é na natureza. Né? O determinismo é o progresso, o determinismo é atingirmos a plenitude. Mas dentro de nós não existe determinismo. Dentro de nós existe o livre-arbítrio. E nós não temos no Espiritismo a possibilidade, graças a Deus, de recorrer a ninguém. Né? Nós temos que decidir as nossas próprias pendências, as nossas próprias dificuldades. Já que nós estamos hoje citando companheiros do passado, eu vou citar Antônio Paiva Melo, que também foi um dos nossos grandes trabalhadores, foi presidente da antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, depois CERJ, foi também do ICEB, tem a impressão que ele também participou do ICEB numa certa época. O Antônio Paiva Melo era uma pessoa muito ligada comigo, eu fui muito amigo dele e passamos juntos várias questões. Ele me procurava muito lá em Copacabana, naquele consultório que eu comentei com você, Nádia, lá do Delamare, ele chegou a me procurar lá algumas vezes. E o Antônio Paiva Melo tinha uma frase que eu gostava muito, ele dizia sempre assim, nós não temos problemas, quem tem problema é livro de matemática, nós temos assuntos. Se a gente não resolve o assunto, vira problema. Paiva dizia isso. Você lembra disso, César? Que ele falava isso muito, repetia isso muito. Ficou Simões Monteiro também. Também falava, deve ter pedido com ele. É possível. Bom, então, essa questão da decisão, se a gente perguntar assim, por que você é espírita?
Ah, porque tem reencarnação. Outras religiões também têm reencarnação. Você não precisa ser espírita, pode ser budista, pode ser de outra religião. Ah, eu fiquei que você é espírita. Ah, porque o espiritismo explica as coisas bem e tal, as causas, por que eu estou aqui. Ué, a filosofia também explica, outras religiões também explicam. Nós somos espíritas e temos que ser espíritas e procuramos ser espíritas, na maioria de nós, conscientemente ou não, porque o espiritismo não tem heteronomia, é autonomia. Nós somos autônomos para definir o nosso destino e podemos transformar o destino. O destino não para um espírita não pode ser implacável. Ele será sempre aquilo que quisermos que ele seja. E faremos dele aquilo que a nossa vontade nos permitir. Por isso a vontade é tão importante, porque a energia mental ela se consubstancia pela vontade, quer dizer, a vontade bem estruturada, a vontade lúcida, esclarecida pela capacidade de compreensão das coisas, pelo estudo, pelo avanço do conhecimento, é fortificada pelas experiências positivas que vamos adquirindo. E eu costumo dizer muito que eu fui desenvolvendo a minha crença, quer dizer, a crença que eu chamo, crença que não é crença, é fé, porque eu costumo dizer que eu não creio em nada, eu sei. A maioria das coisas eu sei, porque eu fui experimentando na minha vida uma porção de coisas e fui vendo o que dava certo e o que dava errado, e fui vendo o que dava certo. E aquilo que dá certo é aquilo que eu estruturei bem, que eu raciocinei bem, que eu criei um operacional para fazer de uma maneira correta. E aí, quando um amigo meu, que vinha fazer uma palestra aqui na Casa Espírita, e ele telefonou, era às 10 horas da manhã a palestra, e ele me ligou às 8, dizendo que ele não podia vir, porque o carro tinha quebrado. Eu disse assim, mas você vai vir, porque você que tem que fazer essa palestra, e não tem ninguém aqui capaz de fazer esse tema que você estudou com a gente aqui. Você terá que vir. Mas como é que eu vou fazer? Não tem como sair daqui de Vassouras para ir para Mendes. Eu falei assim, eu vou fazer um milagre, e você vai ser transportado daí para cá. Ele falou assim, mas como é que você vai fazer isso? Eu falei assim, olha, a gente quando pede milagre não pergunta para o santo como é que o santo vai fazer o milagre. Você espera aí que eu vou fazer o milagre. Chamei um táxi, combinei o preço com o homem, dei o endereço, mandei pegar ele, ele chegou aqui. Quando ele chegou aqui, eu meti a mão no bolso, tirei lá R$60 para pagar o táxi naquela época, aqui na minha porta. Aí, o centro é aqui do lado da minha casa. Aí eu disse, peraí, você está pagando o táxi? Peraí, eu vou pagar. Eu disse, não faça isso. Porque se você pagar, você está quebrando a minha egrégora do retorno que eu vou ter com esses R$60. Porque esses R$60 vão virar 120, rapaz. Ele falou assim, mas como é que é isso? Não sei o quê. Eu falei assim, essa é uma experiência que eu já tenho. Eu não tenho fé nisso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ele falou assim, esse espio é maluco, ele tem cada coisa. Tá bom. Aí, quando foi, isso foi no domingo. Quando foi segunda-feira, gente, eu estou contando isso aqui, até fico assim, me sentindo meio mediunizado quando eu conto essa história, porque é uma coisa tão fantástica. Era 10 horas da manhã, eu estava no meu consultório aqui em Mendes, na clínica, no centro médico. Chegou uma senhora muito bem vestida. Eu nunca vi aquela mulher. Eu tenho uma memória para fisionomia de pessoa. Eu vejo uma pessoa, nunca mais esqueço. Nunca vi aquela mulher. Uma mulher super arrumada. Doutor Jorge Pio, bom dia. Bom dia, minha senhora. Eu sou fulana de tal, não me lembro mais o nome que ela falou. Sim, pois não. Eu vim aqui pagar o senhor,
R$ 180 que eu fiquei lhe devendo. Eu falei assim, mas eu não estou lembrando. Não, mas está aqui. Eu fiquei devendo aqui, eu fiz um tratamento com o senhor, está aqui o dinheiro. Eu peguei o dinheiro e a mulher foi embora e eu nunca mais vi essa mulher. Sumiu a mulher. Sei lá, nunca vi essa mulher e ela sumiu. Depois eu procurei saber se alguém conhecia, ninguém sabia quem era essa senhora. E aí eu liguei para o meu amigo, olha aí, olha que você ia me atrapalhar pagando o táxi. Em vez de 120, ganhei 180, rapaz. Vai ver que foi aquela mesma entidade que mandou aquele aluno de matemática lá para o doutor. Sabe que eu achei isso? Eu lembrei disso. Depois, sabe que eu lembrei? Não, por isso que eu fiquei arrepiado na hora. Assim, meu Deus do céu. Nunca vi aquela senhora, uma senhora arrumada, bonita, toda assim, muito. Eu vim aqui, chamou pelo nome e me pagou R$ 180. Eu acho que era o guia espiritual do palestrante. Mas esse negócio de querer, doutor Jorge... Gente, meu Deus do céu. Nádia, permite eu falar um pouquinho sobre esse negócio do querer, como é fundamental e é difícil. Mas um personagem que me lembra muito isso é o Zaqueu. O Zaqueu é riquíssimo, né? Vivia muito bem. Aí ele ouviu falar no Jesus de que Jesus ia passar por lá, né? Ele, então, queria encontrar Jesus, queria. Ele não teve vergonha, né, de passar pelo ridículo, subir numa árvore, né? Assim, reconhecer que era pequenininho, subiu numa árvore, né? E aí Jesus falou, isso é o querer, né? Quando a pessoa quer de verdade, ela enfrenta qualquer coisa, até o ridículo, né? Porque ela quer efetivamente. Aliás, a primeira condição para encontrar Jesus é querer como Zaqueu queria. Esse vetor que impulsiona. Exatamente. Né? É isso aí. E a energia mental, então, se materializa através da vontade, comandando o pensamento e o sentimento. E aí fecha o ciclo, porque os pensamentos e os sentimentos, eles vêm... Eu me lembro muito de Luiz Antônio Mileco, das Plebe, que certa vez me contou que ele ia descendo lá da Esplebe, ali na Tijuca, ali na Andaraí, por ali, e havia uns assaltos na rua, e uma funcionária disse assim, seu Luiz, não desce aí agora sozinho, não, que está havendo aí uns rapazes que estão assaltando aí, aliás, tem um pessoal aí do tráfico que já disseram que vão pegar esses rapazes e vão liquidar com eles, porque eles estão fazendo isso e vai atrair a polícia para cá. Ele aí, naquela hora que ele ouviu isso, ele teve o pensamento veio na cabeça dele, tomara que esses traficantes peguem logo esses camaradas. Mas aí, logo ele acordou, falou assim, não, peraí, como é que eu vou pensando isso? Como é que o pensamento saiu do inconsciente e veio para o consciente, e ele percebeu. Quer dizer, o que ele estava fazendo? Estava em vigilância. Porque a vigilância que Jesus recomenda é exatamente desses pensamentos que sobem lá, que vem de debaixo do tapete, que é do nosso cérebro reptiliano, que está lá no nosso instinto, né? que quer usar ainda a força para resolver as coisas e fazer justiça com as próprias mãos, que ainda é do nosso sistema, apesar que já avançamos muito, mas ainda, se nós não tivermos vigilância, é possível. E por isso eu costumo dizer, a diferença entre um de nós e um acelerado desse qualquer aí é muito pequena. Talvez seja uma questão situacional, do momento até, porque nós ainda estamos eivados desses sentimentos e pensamentos negativos e ainda muito, muito instintivos, né? Da nossa capacidade que vem lá da animalidade para nos perturbar e nos trazer, se nós
não estivermos atentos e permanentemente vigilantes, nós podemos cair nisso. E lembrar que, do ponto de vista fisiológico, todos os nossos pensamentos e a nossa capacidade de comunicação exterior, que se faz através da glândula pineal, se abre através do hipotálamo a cada 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, nós estamos propensos a entrar em transe hipnótico, magnético ou mediúnico. E podemos nos comunicar com energias menos saudáveis se nós não estivermos atentos. Porque esse hipotálamo que comanda isso, comanda também a sede, a fome, o desejo sexual, uma série de funções que são da vida vegetativa, da nossa animalidade, né? Do controle do nosso sensório, do nosso organismo, e que se serve dessas energias para se manifestar. E nós temos que orar nessa hora. E aí a pergunta é assim, quando é que a gente deve orar? De quanto em quanto tempo? Ao acordar, na hora de almoçar, na hora de dormir? Quantas vezes devemos orar? Se a pessoa me perguntar isso, eu digo assim, pelo menos de 90 em 90 minutos, que é a abertura da pineal, para a comunicação externa. Agora, como a gente não sabe a hora que ela vai abrir, porque ela pode abrir a qualquer momento, é melhor você manter-se em estado de oração. Quer dizer, quando orar, o tempo todo, está sempre em estado de oração. Porque nós estamos no mundo, o mundo material. O mundo material é um mundo complexo, difícil. Nós estamos sujeitos a tudo. Lembrem-se de Alcione, quando resolveu reencarnar, como ela foi advertida. Você vai reencarnar na Terra? Você está sabendo o perigo que você vai passar lá? Quer dizer, Jesus foi sábio dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a ideia da energia mental, que eu estava me referindo, quer dizer, vontade, pensamento e sentimento, é fundamento para a gente ter consciência das nossas virtudes e dos nossos vícios. Porque só assim nós vamos poder, conhecendo isso, avançar com celeridade, um pouquinho mais rápido do que aquele milímetro, né, por milênio, e com um pouco mais de segurança, um pouco mais de pé firme no chão. Oração, 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 porque de nós mesmos não temos nada, mas temos que pedir socorro, sempre, 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 sempre. Pronto, nós temos aqui ainda duas observações, ambas da Carmen. Uma, ela disse que ouviu dizer lá no Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio, que o Emmanuel disse ao Chico que a diferença entre o homem de Neandertal e Francisco de Assis era muito pequena. Verdade, pior que é verdade. Pior que é verdade. Emmanuel sabe das coisas. Né? Sabe das coisas. Então, isso aí é igual aquele negócio, que é pena que a Rosa não está aqui. A diferença genética entre o rato e o homem é mínima também. Mínima. É um negocinho de nada. A gente se julga uma grande coisa, mas a gente está muito longe de ser essa coisa grande que a gente pensa que é. Nádia, deixa só... Sim, Tereza, diga. Você pulou uma questão minha, lá de cima, sobre o nitrogênio. Peraí, desculpe. Deixa eu só dizer aqui o da Carmen, que a gente está terminando, eu vou para você. A Carmen disse que o Leon Denis, como bom celta, adotou as tríades druídicas que condensavam seus pensamentos e diretrizes. A propósito dos druidas, um assunto sempre muito momentoso para nós espíritas, nós vamos ter uma surpresa, mas eu não vou dar nenhum spoiler. Vou só deixar isso aqui como uma sinalização, que nós não podemos divulgar.
Então, Tereza, eu vou procurar o seu aqui, querida. Ela não quer fazer oral? Posso fazer. Eu Isso. quero que você me diga, doutor Pio, o seguinte: como é que o nitrogênio, a inspiração do nitrogênio pode produzir proteínas? Pois é, minha querida, olha só, nós temos tipos as substâncias que nós nos alimentamos são os carboidratos, né? Os hidratos de carbono, tá certo? Que é carbono, hidrogênio, oxigênio. Tem 3 elementos, tá certo? Nós temos as gorduras, tá? Que também são de 3 elementos, também, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Às vezes tem um pouco de enxofre e tal, né, na molécula, mas os 3 são os básicos. E temos a proteína. A proteína é de 4 elementos. É carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Quem dá o nitrogênio, olha só, são o nitrogênio vem para as plantas através das bactérias nitrificadoras do solo, que produzem nitritos e nitratos que vão para a planta. E da planta, o animal, por exemplo, o boi, come o capim, né? Que tem já o nitrogênio trazido pelas bactérias nitrogenadoras e produz a proteína na sua carne, que é comida pelos carnívoros, para trazer a proteína. Essa proteína também está nos peixes, porque isso também está na água, porque a água é a fonte maior de oxigênio que temos na natureza, não é a floresta em pé das árvores, não é. É das algas verdes, dos lagos, dos rios e dos mares. Esse aqui é o grande fonte. Isso, a grande fonte de oxigênio está na água, gente. Não é na floresta da árvore, da grande árvore. Isso é uma falácia, é um engano, um engodo. Isso aí tem uma porção de vertente política emitida nisso. A grande fonte, isso não é muito divulgado, porque não há interesse disso, mas a grande fonte do oxigênio, porque o oxigênio que nós respiramos, ele não vem do gás carbônico, que é eliminado pelos animais na respiração, ele vem da água. A água é que dá o oxigênio, não é o gás carbônico. O gás carbônico, o oxigênio junta com o carbono, faz o CO2, que é o gás carbônico eliminado na respiração, ele serve para formar a cadeia carbônica, para formar amido no vegetal verde, mas não é a fonte do oxigênio. Então, se a gente conseguisse, porque a gente tem o ar é constituído de quê? O que é o ar? O ar que respiramos é uma mistura de gases, em que a gente tem o oxigênio, 20% mais ou menos, e temos 78, 79, qualquer coisa de nitrogênio. Quer dizer, a quantidade de nitrogênio do ar é enorme. E o resto que sobra nessa percentagem são os gases raros e, como o ar que a gente respira é um ar hidratado, é uma quantidade suficientemente grande de água. Nós temos uma quantidade de água sob a forma de gás. Então, quando esse nitrogênio ele entra no nosso organismo e sai, e a gente não aproveita nada, porque a gente não tem... Vocês vejam, o boi consegue tirar do vegetal o nitrogênio, e nós não. Por que a gente não consegue, se o boi consegue? E o nitrogênio que está no ar, que é uma quantidade brutal de nitrogênio, entra e sai, e a gente quando estuda biologia, vai ver isso, vai dizer assim, o nitrogênio é o gás inerte, não serve para nada,
Não serve para nada? Como não serve para nada, gente? Como que ele não serve para nada? Dá um biscoitinho para ele está com fome. Bichinho. Aí o nitrogênio não serve para nada? Serve, sim. E a André Luiz vai dizer isso lá. Eu não sei, eu acho que o César pensou o livro aí, não pensou? O capítulo? Ele colocou aí? Então, Os Mensageiros, capítulo 42. Então, tá lá. Vocês vão ver isso. Ele vai dizer isso, que a gente está muito atrasado. A gente já era para estar respirando nitrogênio. E aí não precisar mais sacrificar os irmãos menores, nem os vegetais, nem os animais. Porque a gente teria a proteína gerada direta no nosso organismo. Assim como o boi tira do vegetal o nitrogênio que a bactéria nitrogenadora dá para o vegetal e que nós não conseguimos tirar, porque nós não temos os aminoácidos essenciais necessários para isso, nós tiraríamos do ar, diretamente do ar, o nitrogênio para fazer a proteína. Entendeu, minha irmã? Entendi. Obrigada. É isso que o André Luiz explica lá. Está lá. Eu já sei disso há muito tempo, mas eu não sabia que era um problema evolutivo. Eu tinha certeza. Até que eu li Os Mensageiros numa época e descobri isso lá. Quando eu vi isso lá, eu até caí da cadeira. Agora que eu estava lendo, que eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, está aqui, olha só. Eu tenho umas coisas assim, que eu tenho uns insights, eu fico com medo de falar. Eu fiz a mesma coisa, foi a questão da membrana celular. Quando eu comecei a estudar isso, em 1998, por aí, 98, eu percebi que a membrana celular que era importante na célula. Não é o núcleo. O núcleo é secundário, completamente. A gente pode tirar o núcleo de uma célula, ela continua viva, gente. Basta você dar condições para ela. Tira a célula, faz uma cultura de células enucleadas, ela continua vivendo. O núcleo não é fundamental. Agora, se você tirar a membrana, a célula morre. Bruce Lipton explica isso de maneira lindíssima no livro Biologia da Crença. Vocês devem ler esse livro. Quem não leu, quem já leu, leia de novo. Releia, porque é um livro para ser lido várias vezes. Parece até o Bhagavad Gita. É um livro para ser lido mais de 7 vezes. Né? Então, o Bhagavad Gita que diz lá na abertura, diz assim, esse livro foi escrito para ser lido 7 vezes. O livro do Bruce Lipton também. É para ser lido, relido, estudado, relido, porque é como a obra do André Luiz também. A obra espírita como um todo, né? Tem muito ensinamento. Nós temos 4 níveis de leitura da obra espírita. Nós temos a leitura literal, nós temos a leitura da entrelinha, nós temos a leitura simbólica e nós temos a leitura espiritual, que é aquela que não foi enunciada, mas está lá. Está naquilo que o César Reis falou da palestra dele. Está no não verbal, não tá verbalizado ali, não está escrito, mas está dito de maneira... você tem que inferir dali esse conhecimento. Os judeus chamam isso de conhecimento rabínico, né? O conhecimento rabínico. Por isso que a Torá é um livro que tem que ser lido de forma simbólica, o alfabeto é um alfabeto simbólico, mas ele precisa, para ser bem interpretado na sua essência, né? Ele precisa ter a leitura rabínica, daquela a leitura espiritual. Essa que é a verdadeira questão. Por isso que a gente precisa estudar muito, porque a gente lê um livro... você leu esse livro? Eu já li. Já leu? Já leu. Já estudou? Já estudei. Agora já meditou? Já. Então, agora o livro é sempre um código. Agora vai decodificar. Por isso que a doutrina espírita é codificação e nós precisamos ler, reler para decodificar, porque está escrito um monte de coisa ali que não está na letra, que está no espírito. O espírito da letra. Então, tá. E nós estamos sobre o tempo.
Acho que nós hoje... a Carmen aqui voltou a postar um comentário. Esteve no topo das novidades esotéricas. Faz mais de 20 anos, um grupo que vivia de prana, sem alimentação, só bebendo água. Eu morria de inveja, diz a São Carmen. mineralistas. É. Um dia eu vou falar sobre alimentação, gostaria de falar para vocês sobre alimentação, do ponto de vista da doutrina espírita. É muito interessante. Está convocado, Jorge, está Você convocado. comer uma cenoura e olhar para ela e respeitosamente convidá-la para fazer parte do seu patrimônio físico, e receber o upgrade de sair de um ciclo vegetal para entrar no hominal, para entrar no espírito e fazer parte e ir parte dessa cenoura para o seu próprio perispírito e ser transferido para a parte da alma que não está encarnada, que está ainda no plano espiritual, que você está dando para essa cenoura um upgrade, você comer aquilo com respeito. Porque se você come desrespeitosamente, ela pode, em vez de te ajudar e fazer parte do seu patrimônio, ela pode te dar uma diarreia. O Pietro formidável. Queria muito que você ouvisse. Olha, é para quem tem cultura. É para quem tem cultura. Eu não posso falar mais nada. Para mim é difícil. Dalva, você está falando, querida? Você quer fazer uma observação, um comentário, uma pergunta ainda? Desculpa que eu respondi meu marido que passou aqui. Mas você quer fazer uma pergunta? Não, a pergunta não. Eu quero ser muito grata ao doutor Jorge Pica. Eu estou maravilhada com a palestra dele, com a tarde de hoje, maravilhosa. E agradecer a todos vocês. E gostaria de lembrar a você que eu também preciso retornar, porque há algum tempo eu fui colaboradora do ICEB, inclusive no tempo da revista, que eu assinava a revista. Sim. Então, eu estou querendo voltar, já que você ofereceu para a Carmen para fazer esse... Já vou passar o seu telefone também para o Fiuza. Pois não. Tá bom? Diz o Fiuza que eu quero uma comissão aí, que eu estou ajudando a fazer. Vamos negociar, Jorge, vamos negociar. É brincadeira, gente, só para a gente rir um pouco. Vamos negociar, Jorge. O assunto está muito sério. Quando o assunto está muito sério, a gente tem que brincar um pouco, senão ninguém aguenta. É verdade. Eu posso falar mais, ainda me atrevi a falar mais. Eu, ultimamente, tive contato com um grupo que está fazendo uma fitoenergética, não é uma fitoterapia. E eles usam as plantas como fonte de energia consciente para interferir praticamente em todos os níveis. Então, eles têm plantas que são medicamentos e esse medicamento vem através de um corpo bioplasmático espiritual das plantas. É absolutamente impressionante. Eles se chamam Patrícia e Cândido e Bruno Esteves, são lá do Rio Grande do Sul. Procura fita energética na internet que o senhor vai se surpreender. Olha só, minha irmã, se você quiser conhecer isso bem, não precisa nem sair da doutrina espírita, não. Você lê a obra do Miramês, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, e você vai encontrar em Miramês uma série de referências, algumas assim meio veladas, mas algumas bem explícitas sobre a questão da transferência da energia. E o próprio André Luiz, na obra no mundo espiritual, a obra como um todo, tem alguns momentos em que você vai ver que nos tratamentos no plano espiritual são utilizados espíritos da floresta, espíritos que são guardiões dos locais mais assim, vamos dizer assim, onde tem os vegetais, para que eles sabem de onde retirar as seivas que são trazidas e entregues para os espíritos
que vão cuidar da saúde da pessoa, especialmente durante o sono e durante as palestras espíritas, na casa espírita, atuando sobre o perispírito, sobre o psicossoma da criatura, injetando essas energias retiradas dos vegetais através dessa questão, vamos dizer assim, energética também, de uma junção de... há um colega nosso, que é da AME, que ele tem um livro que vai falar sobre a medicina vibracional, que é a medicina do futuro. Essa medicina baseada nisso. Como é o nome? Eu vou fazer uma inconfidência, eu não estou autorizada a dizer isso, mas eu soube que na federação, na sede da Federação Espírita de Brasília, na parte da frente, no plano astral, existe uma enorme tenda cheia de pretos velhos que trabalham as ervas que são usadas nos tratamentos da febre. Não tenho nenhuma dúvida disso, que isso é bem possível. Isso é coisa perfeitamente... Não, e a pessoa que me disse isso, ela é muito rígida. Ela é muito... como é que Pediu para você guardar segredo. Padrões kardecianos. Não foi nenhuma mãe de santo que me falou, não. Bom, nós vamos encerrando, então, uma tarde luminosa, uma tarde rica, profunda, de reflexões importantes, com a leveza, um traço de humor, uma ternura, uma gracinha mesmo, que nós vivemos aqui juntos hoje, estudando à luz do Espiritismo e dessas vibrações humanas, cariciosas, gentis, delicadas e eficazes. Então, nós vamos aqui, vou ler uma página de Minutos de Sabedoria, que é sabedoria pura mesmo, e depois César vai fazer uma prece para nós encerrarmos a nossa tarde de hoje, agradecendo imensamente ao Jorge Pio a contribuição linda, imensa que ele nos trouxe na tarde de hoje. Deus abençoe seu coração, sua mente e sua família. Jorge, seu trabalho. Obrigado. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. O livro Os Mensageiros, que foi citado hoje aqui pelo Dr. Jorge Pio, né? Ele encerra o livro com uma prece que nós vamos ler agora para os irmãos. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso,
Inspira-nos a tarefa, semeador do bem. Ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Olheiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sem indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. E que assim seja. Assim seja.